informação que tem outras que eu preciso inserir quando eu vou mudar o meu curso. Então o material ele tem público. É bom que se saiba disso, entendeu? Assim, quando nós vamos pensar. Por isso que eu não acredito em um material único que sirva para o Brasil inteiro. Eu não acredito numa proposta de um material único para a EJA e para o EJA. Eu acho que tem especificidades que nós precisamos levar em consideração. Claro que, de repente, eu posso pensar em um bloco que possa ser utilizado em todos, mas eu tenho que pensar nas especificidades. Por isso que o material dessa maneira, ele é interessante. Porque eu posso ter uma discussão aqui, sei lá, operações aritméticas, esse aqui todo mundo pode usar. Mas eu preciso ter outras que são específicas para um curso de formação de padeiros, por exemplo. Né? Que eu preciso trazer esse contexto dele para mais perto. Bom, outro item que nós colocamos aqui é relação com espaço de produção e saberes da sociedade. Então nós precisamos remeter à internet, sim. Nós trazemos referências de filmes, nós trazemos referências de obras de arte, porque o conhecimento ele está em todos os lugares. O conhecimento matemático também está em todos os lugares. Né? Nós não podemos deixar de considerar isso. Outro item, e esse eu acho que é muito relevante, biografia e trajetória de vida. Tem uma coisa que é muito cara na questão da construção do conhecimento, é a questão da metacognição, é aquela gestão do seu conhecimento. Essa questão de gestão do conhecimento é uma coisa que se aprende. Tá? Mas se aprende como? Se aprende quando você é levado a refletir sobre aquilo que você faz, ou aquilo que você pensa. Nós temos um espaço no nosso material que ele chama sistematizando. Sistematizando a sessão que abre um espaço para que ele escreva sobre aquilo que ele já sabia, que isso eu estudei, mas eu já sabia, isso eu sabia, mas eu vi de forma diferente, isso eu não sabia, eu continuo sem saber isso, então ele vai escrever tudo aquilo. E isso tem sido utilizado pelos nossos professores para ter uma certa avaliação diagnóstica, entendeu? Assim, porque é um momento que é livre, ele vai escrever o que ele quer, e isso está no material em vários momentos, né, para ele escrevendo sobre aquilo ali. E tem uma outra sessão, no final, esse material é um material que nós temos certeza que ele nunca vai ter fim. Porque nós já usamos esse material e já sabemos que tem alunos que sugerem mudanças, e nós temos que ir acatando. Uma dessas mudanças foi uma aluna que ela fez o seguinte questionamento. Ela falou assim no final de um material: professor, eu gostei muito desse material, mas o que nós estudamos? Por que ela fez essa pergunta? Porque o nosso material não tem título, esses títulos formais do livro didático. Nunca vocês vão encontrar um título assim, logarítmico aqui. Porque quando você coloca isso, você pode remeter a experiências anteriores que às vezes não foram boas, e você já começa a discutir aquele assunto meio que com um sentimento de mais uma frustração. Então, mas esses não precisam ser apresentados em algum momento. E por que eles precisam ser apresentados? Porque é assim que a sociedade os vê. Quando você vai fazer um concurso público, é esse nome que vai aparecer ali, né? Então o pedido da aluna tinha total sentido. Então nós optamos por fazer o seguinte: na última página de cada ficha dessa, nós temos um espacinho chamado Sistematizando, que vai falar assim: olha, nesta ficha nós estudamos o conteúdo tal, e depois nós vimos essa relação, fomos o conteúdo tal, e nós falamos agora assim, vamos voltar lá e vamos ver onde eles estão, né? Porque não tem problema. Eu acho que é até um novo exercício, né? Uma nova volta. Então, essa é um ponto interessante. Os saberes em diferentes espaços sociais. Nós colocamos charge, muita charge, por exemplo. Notícias de jornal, colocamos muito. E como que as charges, elas remetem a questões interessantes, principalmente quando nós falamos de experiências vividas, né? Porque a charge de jornal, elas têm uma característica muito especial. Ela depende muito de você conhecer aquele contexto, né? E aí, que contexto é aquele onde foi apresentada aquela charge? Tem uma charge, aquela ali que fala da época que o Botafogo perdeu o Flamengo e todo mundo chorou, né? E aí foi a mesma época que o salário mínimo teve aumento. E aí, assim, a questão é assim, o que você compraria com esse aumento do salário mínimo, né? Engraçado que uma aluna de 18 anos falou assim: nada. Uma dona de casa falou: compraria arroz, compraria coisas que eles falam. Então, você remete a questões do cotidiano, né? Assim como um material de medidas, nós trabalhamos com medidas não padronizadas, e uma aluna, de repente, numa sala, fala assim: poxa, eu faço as minhas medidas todas com cabo de vassoura.
né? Eu tenho um cabo de vassoura, eu vou lá e mexo tudinho, entendeu? Então, você traz os contextos e elas veem o seguinte, que aquilo que elas sabem é conhecimento matemático. Né? Que o conhecimento matemático não tem só a ver com aquela formalização que é feita, né? O que ela sabe também é conhecimento matemático, né? E ela a pessoa se sente valorizada e acaba avançando mais. O uso de tecnologia, tem uma opção que nós fizemos foi fazer muito uso de calculadora, muito, porque tem uma questão, assim, claro que nós discutimos um pouquinho de algoritmo, nós voltamos com isso, apesar de ser ensino médio, nós voltamos uma matemática do ensino fundamental, claro, porque ela vai permear toda a discussão também, mas nós valorizamos muito 3 coisas que normalmente a escola valoriza pouco, que é o uso da calculadora. Tá? A gente precisa aprender a usar a calculadora, não é só usar, vamos aprender, mas vamos problematizar também o uso dessa calculadora. Cálculo mental, que para o estudante jovem, adulto, é muito caro. Todo adulto desenvolveu uma técnica de cálculo mental, todo mundo já desenvolveu uma, e nós vamos trazer isso como conteúdo de sala de aula e estimativa. Então, nós valorizamos também essas outras 3 formas de fazer cálculo, porque isso nós consideramos importante. A questão da interdisciplinaridade e contextualização é evidente que nós damos caminhos para isso, porque como o material foi pensado por professores de matemática, nós não podemos ter a ousadia de falar que ele é um material interdisciplinar. Mas ele aponta caminhos para a interdisciplinaridade. Quando nós trazemos obras de arte para cá, para o contexto, quando nós trazemos notícias de jornal que repete uma discussão sociológica, uma discussão envolvendo outra área, ou até mesmo biologia, então nós trazemos possibilidade de interdisciplinaridade. Esses conteúdos daí eu já falei, nós trazemos cálculo mental, por exemplo, né? Autonomia das ações. O material ele é pensado para que ele seja trabalhado muito em grupo, primeiramente. Dificilmente nós temos ações individuais em salas de aula no uso desse material, e ele é preparado também para que ele seja de fácil entendimento pelos estudantes, no sentido do caminhar mesmo do que ele vai fazer. Então, com isso, ele propicia certa autonomia nas ações desse grupo. Tá? Então, nós não vamos ter aqui, dificilmente nós vamos ter um conteúdo que nós vamos precisar primeiro que o professor explique algo para ele fazer. Ele vai encontrar esse caminho ali e o professor ele vai sistematizar isso. E essa sistematização ela fica por conta do professor. E isso também é uma coisa importante de dizer, porque esse é um material que, se eu pegar do jeito que está e mandar para o Rio Grande do Sul, ele vai ter